Um bolo de aniversário. Parabéns pra você. Hum, Nessa data querida. Hum, Muitas felicidades. Hum, Muitos anos de vida. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. E aí, pessoal, vocês devem estar pensando, eu já vi esse versus antes, e nesse caso você está certo, já que esse também foi o primeiro versus feito nesse canal. E vocês devem estar se perguntando por que eu decidi trazer ele aqui. E a resposta é que hoje faz exatamente 3 anos que eu comecei o canal, e desde lá até aqui foi um mar de aprendizagem. E para demonstrar toda a minha evolução, eu decidi trazer um remake não só da minha primeira análise, como também da minha primeira versão meme. Eu espero que todos vocês gostem. Did we get it? Em algum lugar do universo bem afastado do nosso mundo existia um planeta conhecido como Galaluna, o qual era um lugar bem próspero e tranquilo, mas tudo isso acabaria graças a um golpe de estado realizado pelos monstros Mutrades, os quais eram liderados pelo traidor Modula, junto de várias outras autoridades. E vendo que não tinha mais escapatória, o rei mandaria sua filha, a princesa Ilana, até um planeta conhecido como Terra, e junto dela também iriam o soldado Lance e o robô Octus, os quais tinham a missão de protegê-la. E ao chegarem na Terra, eles teriam que se passar por pessoas normais enquanto protegiam o mundo dos Mutrades. Em força como feitos mais básicos, eles ainda estão separados e eram capazes de atravessar paredes, destruir caminhões, amassar ou diretamente explodir tanques de guerra, causarem explosões enormes sejam com as suas armas ou com os seus ataques de energia, e dominar Mutrades menores que conseguiam replicar alguns desses feitos. Já na forma do Titã Simbiônico, eles foram capazes de facilmente dominar esse Mutrade gigante e arremessá-lo a vários metros ou explodindo em milhares de pedaços logo em seguida. Conseguiu superar esse outro Mutrade podendo romper seus ossos, desmembrá-lo, arremessá-lo a vários metros e atravessar o seu corpo com uma investida, sendo que essa criatura era capaz de fragmentar pontes, desgraçar prédios e causar tsunamis com a sua queda. Esmagou uma nave alienígena que suportava quedas atmosféricas, dominou um Mutrade metamorfo com seus golpes e o destruiu completamente com um golpe certeiro na cabeça, conseguiu rivalizar e trocar vários golpes com o Golem de Pedra, o qual era capaz de mandá-lo para longe com um soco fazendo atravessar vários prédios, fatiou um dragão gigantesco em vários pedaços usando uma Kunari-Gama, atravessou um foguete Mutrade como se não fosse nada, sendo que esse foguete, além de suportar a reentrada de calor na atmosfera, também era dezenas de vezes maior que o próprio Titã. Conseguiu facilmente bloquear os raios de uma tempestade Mutrade, os quais conseguiam destruir pontes inteiras e causar explosões enormes, fatiou um Mutrade de fogo em vários pedaços usando a sua espada, sendo que esse monstro conseguia destruir prédios como se eles fossem feitos de papel, além de também conseguir suportar a artilharia pesada do exército e a queda do alto da atmosfera, e derreter dezenas de prédios fazendo um buraco gigantesco no meio da cidade. Conseguiu pular vários quilômetros enquanto carregava uma hidra metálica nas suas costas, atravessou e arrancou os braços do Golem de Pedra com golpes de lança para depois arremessá-la, fazendo empalar completamente o corpo do Golem, mandou a besta Mutrade para longe com um soco e a espancou até esmagar sua cabeça, sendo que essa besta era capaz de rasgar outros Mutrades como se não fosse nada, mas o seu maior feito foi ter
conseguido superar o trio de Mutegares humanoides, os quais não apenas eram mais fortes que os Mutegares anteriores, como um deles também foi capaz de limpar o chão com um martelo, sendo que esse robô gigante havia sido construído usando as peças do foguete Mutegad que havia sido explodido pelo Titã, além de também ter conseguido facilmente dominar o Mutegad com seus golpes e desintegrá-lo com um ataque carregado, enquanto o Mutegad não só foi capaz de fazê-lo em pedaços, como também resistiu a ser diretamente atingido pelo seu canhão de energia, além de também ter resistido à chuva de mísseis que poderia ter destruído a cidade inteira sem sofrer um único arranhão, e mesmo com isso o Titã ainda foi capaz de desmembrá-los, fatiá-los e cortá-los no meio como se não fosse nada. Em velocidade, ainda estando separados, eles já eram capazes de se esquivar ou bloquear disparos, seja de armas de mão ou de tanques de guerra, além de também conseguirem se mover a grandes velocidades, podendo enxergar mísseis em câmera lenta ou reagir a vários deles de uma só vez. E já na forma do Titã, ele conseguiu se equiparar à Hidra Metálica, a qual tinha conseguido ir do Egito até os Estados Unidos em pouco tempo, além de também ter conseguido superar o Mutegrad de Fogo, o qual tinha conseguido ir de Galaluna até o espaço em segundos, conseguiu bloquear vários raios de uma tempestade Mutegrad sem muito esforço, pode voar até a altura das nuvens em segundos ou então percorrer vários quilômetros com um único salto, voou da Terra até a órbita de Saturno em segundos, conseguiu se esquivar e bloquear várias rajadas lasers em várias ocasiões sem se importar se estavam juntos ou separados, cortou várias rochas que foram lançadas contra ele pelo poder telecinético de um Mutegrad, mas o seu maior feito foi ter conseguido voar até o espaço e cruzar vários anos-luz em um único segundo. Em resistência, ele resistiu a levar vários golpes do Golem de Pedra, incluindo um que além de mandá-lo para longe também o fez atravessar vários prédios, e resistiu à reentrada de calor na atmosfera, e resistiu a ser atingido pelos raios de uma tempestade Mutegrad, além de também ter suportado a explosão da mesma, e resistiu aos ataques do Mutegrad de fogo que conseguia derreter vários quarteirões ao liberar o seu poder, resistiu à pressão causada por voar vários anos-luz em um único segundo, e resistiu a levar vários golpes e mordidas da Hidra Metálica, e resistiu a cair da altura das nuvens em duas ocasiões, mas o seu maior feito foi ter resistido a aplicar sua própria força sem sofrer um único arranhão. Em inteligência, ele é pilotado pelo soldado Lance, a princesa Ilana e o robô Octo, os quais possuem conhecimentos notórios em combate, ciências, engenharia, estratégias e planejamento. Em armas, ele consegue projetar diferentes tipos de espadas, escudos, adagas, machados, lanças, massas de batalha, arcos com flechas explosivas, uma kunarigama que pode ser usada tanto como arma quanto meio de locomoção, e ele também pode transformar suas mãos em canhões de energia que conseguem explodir Mutegrad gigantes. Já em habilidades, ele possui alteração corporal, resistência a altas e baixas temperaturas, resistência à eletricidade e radiação espacial, projeção de matéria, resistência à paralisia e ataques mentais, manipulação lumínica ao conseguir disparar lasers das suas mãos e de seus pés, projeção de campos de força e fusionismo. E a sua única fraqueza é o fato de necessitar os 3 pilotos, caso contrário será impossível ativá-lo. A big alien. Tendo sido entregue ao bem pelo próprio Azimuth, o gigante é o maior alien do Omnitrix, tendo sido inspirado no clássico Ultraman, medindo cerca de 60 metros na sua forma base e 120 na sua forma suprema. Em força, como feitos mais básicos, ele consegue arremessar objetos diretamente no espaço de forma casual, além de também ter conseguido superar fisicamente todos os aliens supremos de uma só vez. E ele também conseguiu despedaçar uma estátua que possuía o seu mesmo tamanho. E agora, indo para os seus feitos mais destacáveis, ele conseguiu facilmente dominar o Malé na sua forma gigante, também conseguindo replicar isso com o Vilgax, que havia acabado de absorver o DNA Toxtariano e possuía um tamanho similar ao seu, se dando ao luxo de não apenas superá-lo, mas também arremessá-lo para fora do horizonte, além de também conseguir rivalizar e superar outros de sua espécie, os quais eram capazes de erguer ou diretamente destroçar prédios inteiros, com ele próprio também conseguindo replicar esses feitos com prédios que estavam sendo controlados por tecnologia viva, e ele também conseguiu desmembrar, atravessar e destroçar um monstro feito de lixo, mesmo um monstro que era bastante resistente a impactos ao não se incomodar em ter uma plataforma de metal amassada na sua cabeça, além de também ter conseguido rivalizar e trocar vários golpes com o Albedo, que também estava transformado no gigante, o qual era capaz de destroçar asteroides sejam com golpes ou rajadas cósmicas, e ele também conseguiu superar a rajada da nave Incursiana, a qual era capaz de despedaçar Plutão com um único disparo, e na sua forma suprema ele conseguiu dar um grande salto até onde estava o Diagon para depois
agarrá-lo e puxá-lo, não apenas conseguindo derrubá-lo, como também o fazendo romper uma represa, além de também conseguir refletir a sua rajada laser e cortar um de seus tentáculos. Em velocidade ele consegue se esquivar e bloquear rajadas laser sem muitas dificuldades, além de também ter facilmente humilhado o Malware, o qual tinha conseguido se igualar aos outros aliens do Omnitrix, que também conseguiam se esquivar de laser. E ele também conseguiu correr tão rápido ao ponto de criar um redemoinho de água que foi capaz de lançar um monstro gigante diretamente no Sol, impediu que o Azimuth gigante fosse atingido por uma rajada de energia, e ele também conseguiu superar outros gigantes da sua espécie, além de também ter se igualado ao gigante do Albedo. Em resistência, ele não se incomoda em ser atingido por armas militares e nem tampouco armas alienígenas. Resistiu que o Azimuth gigante lhe dê vários golpes e o estampe contra vários pregos, e ele também é comparável ao gigante do Albedo, que conseguiu resistir a uma rajada cósmica que o mandou diretamente para a Lua, e na sua forma suprema, além de ter resistido a ser esmagado pelo Diego, ele também resistiu a uma rajada carregada do mesmo, seguido de uma chuva ácida capaz de derreter tudo à sua volta. Em inteligência, ele conta com a inteligência do Ben 10, o qual é um ótimo estrategista e combatente. Em armas, a única coisa que ele usa são seus próprios punhos, junto de qualquer outra coisa que ele achar pelo cenário, como carros, plataformas e navios. E nas habilidades, além das suas capacidades físicas, ele também consegue manipular energia cósmica, podendo dispará-la seja na forma de rajadas ou como discos cortantes. Mas se ele for atingido na sua crista por algum ataque elétrico, ele vai ficar momentaneamente paralisado, além de que inimigos pequenos também podem entrar dentro dele e feri-lo internamente. E se o Omnitrix for danificado ou hackeado, ele vai acabar perdendo a forma. Em um dia comum, Ben 10 estaria seguindo a sua rotina diária no Senhor Sorvete, até que ele começaria a ouvir sons bem altos de explosões e destruição. E na forma do arraia-jato, ele voaria até a direção do barulho. E ao longe dali, o Titã lutava contra um Mutrad gigante. Mutrad esse que seria rapidamente dominado pelo Titã e desintegrado pelo canhão de energia do mesmo. Só que nesse momento, o Ben 10 chegaria e veria toda a destruição causada pela batalha. E acreditando que foi o Titã simbiônico responsável, ele se transformaria no gigante e iria para cima dele, assim começando a luta. O gigante tentaria atingir o Titã com um soco, mas o Titã se esquivaria e contra-atacaria com a sua espada. Mas o gigante também conseguiria se esquivar do ataque e contra-atacaria com uma rajada cósmica. Mas o Titã se defenderia com uma barreira de energia e contra-atacaria com uma rajada laser, que derrubaria o gigante no chão. E aproveitando que o inimigo estava no chão, o Titã apontaria o seu canhão de energia na direção da cabeça do gigante. Mas antes que ele pudesse disparar, o gigante retomaria os sentidos e o chutaria para longe. E depois de se levantar, ele correria na direção do Titã e os dois começariam a trocar golpes em alta velocidade. Mas enquanto trocavam golpes em um movimento rápido, o gigante conseguiria agarrar o Titã e o arremessaria o mais longe possível. Mas o Titã voltaria voando e, querendo acabar com isso de uma vez, o gigante ativaria sua forma suprema. E depois de se transformar, ele gritaria que o Titã não teria chance nenhuma de vencê-lo. Mas o Titã seguiria o seu exemplo e ativaria sua forma espacial, ficando muito mais rápido. E antes que o gigante sequer percebesse, ele já estava no chão. E enquanto se levantava, o Titã o atingiria diretamente no Omnitrix com uma rajada de energia, o fazendo entrar em pânico e transformando o Ben de volta em humano. E ao acordar, ele se veria amarrado em uma cadeira. E ao ser questionado de quem ele é, ele contaria toda a sua história. E percebendo que tudo não passou de um mal entendido, eles o soltariam e o Ben voltaria para sua casa. Então, pessoal, foi esse o Versus, e na força o gigante era por muito superior, já que enquanto o máximo que o Titã demonstra em destruir monstros gigantes capazes de resistir em ataques que destroem cidades inteiras, o gigante já se igualou a seres capazes de destruir pequenos planetas. Mas o Titã compensa isso sendo superior em velocidade a um nível imensurável, já que apesar de na forma base eles estarem igualados ao conseguirem se esquivar e bloquear rajadas laser, nas suas respectivas formas finais a diferença é gritante, já que mesmo o gigante podendo ficar 16 ou até 24 vezes mais rápido que a luz, o Titã conseguiu cruzar milhares de anos-luz em um único segundo, o que coloca ele como sendo milhões de vezes mais rápido, enquanto na resistência é o mesmo ponto da força, mas na inteligência o Titã supera bastante, já que apesar do Ben 10 possuir um bom intelecto e uma grande experiência, o Titã é pilotado por um militar treinado, uma cientista especializada e uma inteligência artificial capaz de analisar os pontos fortes e fracos dos seus oponentes. E nas armas
armas, o Titã volta a ser superior pelo simples fato de conseguir projetar diferentes tipos de armas, enquanto o Gigante não possui nenhuma. Enquanto nas habilidades, o Titã é superior por ter habilidades mais úteis em um confronto, como a capacidade de voar, a projeção de armas e todos os lasers e canhões. E o resultado final é que, apesar do Gigante dar um trabalho enorme e ser uma ameaça real por conta da sua força e resistência, ainda assim seria só questão de tempo até o Titã analisá-lo e descobrir as suas 3 fraquezas, as quais ele facilmente poderia aproveitar, e que também não seriam muito difíceis de serem descobertas, já que só de olhar para a crista do Gigante que você já percebe que aquilo é um ponto frágil, e o Omnitrix literalmente fica brilhando e bastante exposto no peito dele. E antes que digam, a trava de segurança impede que o relógio seja removido e não danificado, e ela funciona apenas na forma original do portador, feedback que eu diga. E com tudo isso, o vencedor final é o Titã Simbiônico com incríveis 60% de chance de vitória. Eu espero que todos vocês tenham gostado.